aparelho tão sofisticado? E quais são as evidências que apontam a existência desta máquina de sítio? Em 1961, um impressionante artefato foi encontrado na ilha de Mykonos, na Grécia. Ela se tornaria uma das mais importantes relíquias da antiguidade, conhecida como Vaso de Mykonos. É um dos objetos mais antigos do mundo e ilustra claramente o mito do cavalo de Troia. Uma das mais importantes representações do cavalo de Troia, principalmente por ser tão antiga, quase contemporânea aos textos de Homero, é o Vaso de Mykonos. A imagem mostra com clareza soldados dentro de uma enorme estrutura. A forma do cavalo deu origem a fascinantes teorias sobre a construção do cavalo de Troia. Representações naturalistas de cavalos no mundo da arte só começam a ocorrer depois do 5º século a.C. Existem inúmeros indícios de como os cavalos eram representados, e eles tinham esta aparência. É primitivo e pagão, tem uma estrutura alongada como o corpo, tem este pescoço longo de camelo e cauda e crina de violeta. A cor de status e prestígio da antiguidade, extraída de caramujos marinhos encontrado na costa da Turquia. Podia ter olhos de ametista, cascos de bronze, seria a mais esplêndida obra de arte. Podemos entender porque os troianos a levaram para dentro da cidade. Além disso, a máquina teria de ser muito bem construída para que a farsa não fosse descoberta. O plano de Odisseu era criar uma máquina de sítio que alojasse uma força de elite que abriria os pesados portões de Troia assim que a máquina fosse colocada dentro da cidade. Mas os gregos tinham um problema. Como obter a madeira necessária para construir a enorme estrutura? Acredita-se que eles tenham usado a madeira dos próprios navios para construir a máquina de sítio. Era uma estratégia inteligente e audaciosa, mas como enganar os troianos? Novas e fascinantes evidências indicam 2 elementos importantes sobre a história desta máquina. O primeiro diz que Troia era um centro de comércio de equinos e o símbolo do cavalo era muito importante para a cultura local. Arqueólogos estão começando a descobrir depósitos de ossos que confirmam a importância do local no comércio de cavalos da antiguidade. Estes ossos de cavalo estavam em uma vala do final da Idade do Bronze. Isto indica que havia cavalos na região. Além disso, o cavalo era um símbolo valorizado na antiguidade, associado ao poder e à riqueza. O formato da máquina de sítio teria forte apelo à tradição local. Após 3 dias, o cavalo foi finalizado pelos engenheiros gregos. Era uma magnífica estrutura e teria causado admiração nos troianos ao ser deixada na praia. Mas por que os troianos levariam essa máquina para dentro da cidade? Para entender por que eles esperavam que este truque funcionasse, é preciso entender o pensamento religioso das pessoas da região naquela época. Os gregos haviam desaparecido dos arredores de Troia, deixando o cavalo nos portões da cidade. Os troianos acreditaram que o rei Agamenon havia se rendido e fugido pelo mar Egeu e deixado o cavalo de Troia como uma oferenda aos deuses para assegurar uma viagem segura pelos mares perigosos. Mas os troianos tinham outro plano. Se eles levassem a bela efígie para dentro da cidade, poderiam oferecê-la para seus próprios deuses, roubando a magia da oferenda. Uma das maneiras de se vencer a batalha era atraindo o poder dos deuses rivais para o lado em que você estava. Para fazer isso, era preciso trazer a oferenda para dentro da fortificação, para dentro das muralhas e colocá-la no meio da cidade, para que o presente dos gregos fosse oferecido para os deuses de Troia. O rei Agamenon e seus soldados levaram 10 anos para conseguir a vantagem no cerco de Troia. Eles conseguiram criar uma elaborada farsa e suas forças de elite finalmente invadiram os muros da cidade.
Podemos apenas imaginar o que o grupo de soldados liderado por Odisseu teria sentido dentro do cavalo de Troia. Apesar de serem os melhores guerreiros da antiguidade, eles tiveram de suportar um calor de 38 graus durante quase 24 horas enquanto esperavam o plano funcionar. Enquanto isso, Agamenon e seu exército retornavam ao litoral de Troia na calada da noite, prontos para saquear a cidade assim que os portões de Troia fossem abertos pelos homens de Odisseu. Ao entrar na cidade, os gregos foram impiedosos. Os sitiadores devastaram a cidade, matando sem discernimento não só os guerreiros, mas também as mulheres, as crianças e até os animais. No final, poucos troianos sobreviveram. O ataque liderado por Agamenon e o incêndio de Troia revelam a brutalidade da guerra de sítio na antiguidade. Foi um dos mais sangrentos e cruéis ataques do mundo antigo. Até hoje, o cavalo de Troia tem um forte significado na cultura moderna, sendo associado a fraudes e trapaças. O cerco de Troia teria custado grandes fortunas, mas como em qualquer guerra, antiga ou moderna, o maior investimento seria gasto na busca pela supremacia na tecnologia militar. No mundo antigo, como sempre, a guerra era o único e grande incentivo para o desenvolvimento tecnológico. Podemos nunca descobrir se a história do cavalo de Troia é realidade ou ficção. Mas encontramos indícios de que os guerreiros da Idade do Bronze usavam tecnologias avançadas, impossíveis de ser reproduzidas atualmente. Durante muito tempo, o cerco de Troia foi considerado apenas um mito fantástico. Mas hoje, novas descobertas estão nos fazendo reler os livros de história e repensar tudo o que acreditávamos saber sobre o mundo antigo. Que outras descobertas permanecem ocultas, esperando para ser descobertas?